Olá, meu nome é Vicente de Paula Ataíde Júnior, eu sou juiz federal, hoje titular do Gabinete B da 2ª Turma Recursal Federal do Paraná, matéria especializada em Direito Previdenciário. Sou juiz federal já desde 2002, né, sou do 10º concurso da Justiça Federal, então mais de 2 décadas na Justiça Federal, e especialmente aqui na 4ª Região. Comecei na verdade aqui em Curitiba, ainda que eu tenha tido uma breve passagem por Londrina, e toda a minha vida como juiz federal substituto na 5ª Vara Federal aqui em Curitiba, e depois quando eu me titularizei, tive algumas passagens em outras cidades, Joinville, muito rápido em Pato Branco e em Mafra, no norte de Santa Catarina, e depois já retornei para Curitiba já há alguns anos aí na 2ª Turma Recursal do Paraná. E quando eu me titularizei, foi que eu tive essa grande experiência muito proveitosa, né, quando eu fui convocado para atuar como juiz federal na subseção judiciária de Paranaguá, nos idos de 2012. Fiquei um pouco menos de um ano, não deu um ano de Paranaguá, mas eu costumo dizer para os meus alunos da Faculdade de Direito da Federal do Paraná, e para aqueles que fazem concurso, né, para juiz federal, Paranaguá você encontra todas as matérias que caem no concurso juntas, né? Você tem ações de diversas naturezas. Lá você tem um meio ambiente muito sensível, todo o litoral, né, do Paraná, ele acabava, pelo menos quando a competência era plena de Paranaguá, todo o litoral paranaense, né, todos os problemas ambientais acabavam quase sempre desembocando na Justiça Federal em Paranaguá, o Porto de Paranaguá com muita demanda, tanto civil como penal, e até internacional. Até o direito internacional muitas vezes aparecia em função da utilização do Porto de Paranaguá pelo Paraguai, né? Então foi muito rico, foi uma experiência muito rica. Eu fico muito feliz de ter feito parte da história da Justiça Federal de Paranaguá. E é claro que a gente não vai poder deixar de falar do grande júri, do primeiro júri que nós fizemos em Paranaguá. Eu digo primeiro júri porque foi o primeiro júri da história da subseção judiciária, que agora está completando 25 anos. E dá para imaginar que nós não tínhamos estrutura para fazer júri, né? Tivemos que emprestar o salão do júri da Justiça Estadual do Fórum de Paranaguá, que nos deu um apoio logístico fundamental. Mas também eu acho interessante marcar que foi, eu não posso dizer que foi o primeiro júri de todos, mas foi um júri completamente eletrônico, né? O IPROC já funcionava, a gente já tinha ele em plenas condições de uso, e foi um processo criminal totalmente já no IPROC, né? Portanto totalmente eletrônico. Mas aí a grande problemática era você adaptar o processo eletrônico, ou seja, não ter processo físico, para apresentar no júri, né, para os jurados, né, para o plenário, para as pessoas que estavam lá poderem ter conhecimento das peças, para o advogado manusear, né. Então a equipe da Justiça Federal lá foi muito boa, né, todos os servidores, diretor de secretaria, todo mundo teve assim uma dedicação bastante intensa para fazer com que aquele primeiro júri realmente deve certo. Eu lembro muito bem da minha querida colega, doutora Gabriela Hart, que era a juíza federal substituta na época, o tanto que nós tivemos que discutir para poder fazer com que aquele júri desse certo. E a questão qual foi a grande marca? Por que esse júri ficou tão marcado na minha história pessoal, né, na minha experiência como juiz, com um detalhe: antes de ser juiz federal eu fui promotor de justiça, né? Assim que me formei, eu já ingressei no Ministério Público do Estado de Rondônia, fiquei até de 1996 até 2002, quando
eu vim para ser juiz federal. E a coisa que eu mais gostava como promotor de justiça, uma das coisas que eu mais gostava era fazer júri. Tem uma longa ficha de júris feitos lá no estado de Rondônia, em várias cidades, em várias comarcas. Mas aqui era uma outra perspectiva, era o juiz do júri, o juiz presidente do júri, né, num júri federal totalmente eletrônico. Então a visão é completamente outra, você está ali na imparcialidade entre a defesa e a acusação, e você é o responsável pela organização de todos os atos do processo, de toda a sistemática, as intimações, a garantir os direitos, as garantias processuais do réu, né, das pessoas envolvidas, enfim. Então isso foi um trabalho muito, muito intenso. E mais uma vez, eu não me canso de ressaltar a qualidade dos recursos humanos da equipe dos servidores da Justiça Federal, especialmente aqui na 4ª Região, e especialmente no Paraná e mais ainda lá em Paranaguá. Se não fosse a equipe de servidores, certamente esse júri não teria dado certo, como deu, independentemente do resultado, o mérito não vem a calhar, mas foi um júri que entrou pela história porque foi realmente muito bem estruturado, muito bem organizado e acabou chamando a atenção, a mídia. E o caso em si, que eu vou contar agora, ele em si já é de fato, tem características muito próprias, né? Então eu estava convocado pelo tribunal para atender a demanda em Paranaguá muito grande. A doutora Gabriela Hart sozinha, não tinha titular na época, e eu fui para realmente como uma força de auxílio, e especialmente naquelas demandas ambientais que estavam lá, muitas delas com dificuldade de tramitação. Fiz muitas audiências, né? Presidi algumas operações também policiais envolvendo o tráfico de drogas, enfim, tudo aquilo que é típico de Paranaguá. E nesse caminho, nesse momento, apareceu a notícia que a Polícia Federal trouxe de que um cidadão camaronês tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio dentro de um navio de bandeira maltesa, mas com uma tripulação predominantemente turca, e que estava lá em Paranaguá, né? A Polícia Federal estava fazendo a apuração do que tinha acontecido, e evidentemente, como a tripulação estava lá, né, em Paranaguá, comunicaram o Ministério Público Federal e a Justiça Federal, e aí, a partir daí, na apuração na Polícia Federal, que todo o desenvolvimento começou. E quando veio a notícia do caso, já deu para perceber que isso não seria fácil, né? Porque basicamente a história era que esse cidadão camaronês embarcou lá no porto de Douala, em Camarões, na África, embarcou clandestinamente dentro de um navio de bandeira maltesa, mas com uma tripulação predominantemente turca. O navio atravessou o Oceano Atlântico e veio para descarregar em Paranaguá. Mas Paranaguá, ele, né, tem uma fila de navios para entrar no porto, então o navio ficou ancorado na Baía de Paranaguá. E aí que entra o problema. De uma maneira ou de outra, este cidadão camaronês foi para a água, foi para o mar. Isto em cima de um pallet de madeira, né, que é muito comum nos navios. Esse pallet foi apreendido pela Polícia Federal. Tinham barris de óleo, né, que foram colocados como flutuadores nas extremidades desse pallet. E ele foi para a água. A grande controvérsia do caso é: como é que ele foi parar lá na água? Ele foi para a água de vontade própria, ou a tripulação jogou ele na água? Ele dizia que foi a tripulação que o jogou na água, e por isso a tripulação toda foi indiciada pela Polícia Federal por tentativa de homicídio, né? Notem que o detalhe é o seguinte: ele de fato estava no mar, e ele acabou sendo resgatado por um outro navio. O pallet não o conduziu para a praia, né? Ao contrário, a maré ou a correnteza o conduziu para fora,
e ele acabou sendo resgatado por um outro navio. E quando ele foi nesse outro navio, de uma outra bandeira, ele disse que tinha sido forçado a se jogar no mar por uma imposição da tripulação, né? E essa versão inicial da vítima que deu o início de tudo, que gerou posteriormente o júri de Paranaguá. E aí, dá para imaginar, isso houve uma grande repercussão midiática, né, uma cobertura não só dos jornais locais, como também dos jornais nacionais, e até a mídia na Turquia veio para acompanhar o caso, né, porque a tripulação eu não me recordo exatamente o número, mas eram aproximadamente 15 tripulantes, o capitão imediato e toda a tripulação do navio. Me parece que era um georgiano da República da Geórgia e o resto tudo da Turquia. O camaronês, a vítima do processo, falando francês, né, enfim, então houve uma repercussão muito grande. E, como se é de esperar, de certa forma, tanto a Polícia Federal como o Ministério Público Federal se conduziram no início da investigação de acordo principalmente com a palavra da vítima, né? Então, tanto a Polícia Federal, que terminou o inquérito num prazo realmente bastante célere, porque estava lá, o navio estava retido no Porto de Paranaguá, uma tripulação toda de estrangeiros, o camaronês também estrangeiro, né? Então, tudo isso ensejou uma investigação. A Polícia Federal foi dentro do navio, fotografou, fez todas as investigações, ouviu a tripulação, ouviu o camaronês, e o Ministério Público Federal acabou, de fato, pedindo a prisão preventiva, né? Não me recordo exatamente se foi o delegado da Polícia Federal ou o Ministério Público, mas houve requerimento de prisão preventiva e na sequência, uma denúncia do Ministério Público denunciando toda a tripulação, né, por tentativa de homicídio. Dá para imaginar que a pressão foi muito grande, exatamente, se imaginar você manter toda aquela tripulação, e havia até por acordos internacionais, em situações como essa, todas as despesas são custeadas pelo armador, pelo dono do navio, né? Então havia toda uma logística necessária para manter todas aquelas pessoas, o navio que direto ou indiretamente fazia parte do crime, né? Então, muitos incidentes iniciais começaram a acontecer. Por exemplo, liberação do navio, né? Dá para liberar o navio ou não dá, para ele continuar o seu curso, diminuir os custos, etc. Uma das primeiras providências. Foi liberado, e depois que a Polícia Federal fez toda a investigação, mapeou tudo, tirou as fotos, liberar o navio. Depois decidir o destino dos réus, prisão preventiva. Eu optei por, na época, não decretar a prisão preventiva, até porque percebi que era desnecessário. Os passaportes foram retidos, eles não tinham como sair do país, ficaram naturalmente retidos em Paranaguá. Então, estavam à disposição. Então, não me pareceu necessário colocá-los no cárcere, né, a decretar uma prisão preventiva. Mas eles ficaram com o passaporte retido e, consequentemente, tiveram que ficar em Paranaguá. A vítima, o camaronês, também ficou, claro, obviamente que ele não ficou preso, mas era a vítima, é testemunha, então também ficou tudo sendo com as despesas arcadas pelo armador. Isso ficou definido bem claramente no processo. E aí, na minha primeira decisão no processo, que foi o recebimento da denúncia, eu já tive que fazer eu vi uma necessária filtragem ali. E eu optei por receber a denúncia apenas em relação aos membros da tripulação que o camaronês, que a vítima, efetivamente apontou e disse: esse eu reconheço, esse estava lá, esse fez isso comigo, esse me jogou fora do navio, que ele fez de fato alguns reconhecimentos. Isso eram de aproximadamente 5, o capitão imediato, 5 membros da tripulação. Os demais, eu não recebi a denúncia e, consequentemente, os liberei, né? Daí, claro que o Ministério Público Federal não concordou com essa decisão, recorreu, enfim, mas o desfecho disso é que essa tripulação que não havia evidências suficientes para
ligá-los à tentativa de homicídio. Eu não recebi a denúncia contra eles, eles foram liberados e acabaram voltando para o seu país de origem. De maneira que o processo de fato se conduziu contra o capitão imediato e mais alguns tripulantes. Eram 5, 6 réus, portanto. Mantive também, eles foram mantidos em Paranaguá, e é aí que nós tivemos que fazer a condução desse processo penal de uma maneira muito dialogada entre o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal e a advocacia, que era um advogado local em Paranaguá que representava os réus, né? A vítima, houve a OAB esteve presente no processo em função da situação da vítima, né? Também acompanhou o processo, e eu me lembro que até mesmo houve, não me recordo se foi contratado pelo armador, mas houve um advogado da Turquia que foi contratado para acompanhar o processo, não como parte, mas para acompanhar o processo. E foi exatamente em função dessa condução dialogada. Todas as decisões foram dialogadas, foram feitas em termos de cooperação, algo que hoje em dia, especialmente no processo civil, se fala muito em princípio da cooperação. Nós conseguimos fazer isso no processo penal para poder fazer com que o processo andasse em termos céleres o suficiente para que nós conseguíssemos dar uma solução para o caso, considerando toda a dificuldade logística daquela situação. Eram pessoas que estavam lá, estrangeiros, longe, né? E no Brasil não falavam nada próximo do português, então a gente tinha que tentar gerenciar essa situação. E foi realmente isso que aconteceu. Veio a pronúncia, também dialogamos para que a pronúncia fosse feita, a pronúncia que abria, né, o julgamento para o júri, fosse feito de uma maneira que não houvesse recurso, que a gente conseguisse já marcar o júri de uma maneira mais célere, e conseguimos, de fato, em poucos meses, 3, 4 meses, a gente já estava conseguindo fazer o júri, né? E aí toda a mobilização para poder organizar o júri, organizar o processo eletrônico, e com um detalhe a mais, né? Claro, nós fizemos as audiências, teve audiência de instrução, interrogatório e tudo mais, com intérpretes, né? Tradutores, intérpretes, que nós precisamos de um tradutor para o turco, né? Porque os réus eram turcos, e nós agradecemos até hoje a cooperação do tradutor que foi para Paranaguá, ficou lá. Ele era muito, ele foi além do que, de fato, a missão profissional dele. Ele nos ajudou realmente a poder nos comunicarmos com os réus. Tinha um tradutor georgiano e um francês, né, em função da vítima. E imagine no dia do julgamento do júri, que nós tivemos que ter todos esses tradutores ao mesmo tempo. O tradutor de georgiano não pôde estar presente no julgamento. Ele fez a tradução, a interpretação para o georgiano pelo Skype, na época, que era o mais utilizado para que a gente pudesse, né, também propiciar a tradução do réu que falava georgiano. Então foi, de fato, uma estrutura muito ampla, uma mobilização muito grande, mídia em cima o tempo todo, né? Mas graças a essa cooperação entre a Justiça Federal, entre o Ministério Público Federal, do saudoso doutor Alessandro, né, infelizmente falecido recentemente, que era o procurador da República, que ficou à frente da acusação e que fez o júri, né? A advocacia também foi extremamente cooperativa, não causou incidentes desnecessários, absolutamente foi cooperativa, e o júri em si aconteceu, né? Ficamos um dia todo e até uma parte da noite na presidência desse júri. Vocês vejam que, eu acho que é interessante, eu tive que comprar uma toga, fazer a minha toga, porque hoje a toga não tem sido, pelo menos para os juízes de primeiro grau, não tem sido comum nem nas audiências, né?
Mas era um júri, e não tem como fazer júri sem toga, né? E aí eu tive que fazer a minha toga, enfim, né, com cordão verde, que é típico da Justiça Federal. Não tive muitas outras oportunidades para usá-la posteriormente, mas foi feita, tem meu nome até hoje, é algo que, quem sabe, eu possa alegar para os meus filhos, né, que também são da área do direito, e quem sabe um deles vai aí para a magistratura. Bem, nós instruímos o júri, né? O Ministério Público Federal fez a acusação, a defesa também fez, né, a sua parte, e o detalhe é que o Ministério Público não voltou para a réplica, né? Algo pouco comum em casos como esse, mas não voltou para a réplica. E aí, qual foi o veredicto? O que os jurados decidiram? E como o júri foi totalmente eletrônico, dá para imaginar que as partes, tanto o Ministério Público como o advogado, puderam usar as mídias eletrônicas. Inclusive, tudo noticiado nos autos com antecedência. O advogado, por exemplo, usou o Facebook, na época já, o Facebook. Exibiu, por exemplo, a página do Facebook da vítima, né? Já tinha, não foi nada surpreendente, foi noticiado nos autos, com antecedência legal, mas ele utilizou isso como para mostrar, foi a alegação da defesa, que o camaronês, a vítima, como clandestino, ele era um clandestino em embarcações contumaz. Fazia várias viagens com a mesma estratégia e colocava fotos no Facebook. Chegou, inclusive, a mostrar dinheiro que ele recebeu estando em Paranaguá, porque ele teve que, né, ser mantido, recebia dinheiro e fazia postagens no Facebook, que era a mídia social mais influente da época. E era público, né? Não tinha limitação de público, o advogado utilizou. Isso foi, ao nosso ver, muito influente. Influenciou muito porque a defesa e no interrogatório, a tripulação, toda a tripulação, do capitão ao mais tripulante da escala menor, todos negaram. Disseram, inclusive, que nem conheciam, nem tinham visto a vítima no navio, né? Disseram que ele, quando chegaram em Paranaguá, ele pulou, se equipou com o pallet e foi caiu no mar com o objetivo de ingressar no território nacional, né, e ficar no Brasil, como a defesa dizia, né, como demonstrava que ele teria feito em outras oportunidades em outros países. E essa tese da negativa de autoria, portanto, né, respaldada, depois os debates foram acalorados, mas respeitosos, né? O advogado mostrou o Facebook da vítima. E um dado interessante, muito curioso, a vítima, para provar que esteve no navio, ela deixou uma foto embaixo da pia de uma das salas do navio. Deixou uma foto. Segundo ele, quando ele foi ouvido como testemunha, o objetivo dele era, porque como ele foi vítima de uma tentativa de homicídio, a tripulação descobriu ele na versão dele. Então ele, sorrateiramente, para provar que esteve ali, deixou uma foto embaixo de uma pia, de um banheiro. Mas o advogado de defesa descobriu que essa estratégia de deixar uma foto já fazia parte de um filme sobre clandestinos. Eu não me recordo se era um documentário, mas não era um documentário, era um filme de ficção em que o clandestino usava esta estratégia de deixar uma foto escondida para provar que esteve ali. Isso também influenciou muito os debates, né, que aconteceram. Eu acho que já dá para intuir qual acabou sendo a decisão dos jurados. E os jurados realmente acolheram a tese da defesa e de negativa de autoria. Agora me escapa qual foi o resultado, se foi unânime ou por maioria, mas
certamente foi um score assim, não foi apertado, foi um score relativamente elástico, e os réus acabaram sendo absolvidos. O advogado que foi da Turquia estava presente no júri, teve uma repercussão midiática, como eu disse, e aí eu proclamei já no final da noite ali do dia do júri a sentença absolutória, absolvi todos os réus, e já não tinha mais motivos para mantê-los aí sob esse regime de apreensão. Devolvi os passaportes no mesmo momento, né, porque poderia acontecer a absolvição, já estavam os passaportes lá e isso foi feito. Então foi assim, dava para ver a comoção deles, ficaram vários meses no Brasil, longe das famílias, a mídia na Turquia fazendo reportagens a respeito da vida deles, do que eles estavam passando no Brasil, enfim. Paranaguá não é uma cidade que oferece muita coisa, né, em termos de pessoas, né, para se manter, enfim. Mas acabou tendo esse resultado, né. Posteriormente, me parece que o Ministério Público nem sequer recorreu, porque percebeu que não teria mesmo muito efeito prático isso. Mas certamente foi um júri que entrou para a história de Paranaguá, né? Por ser o primeiro júri da Justiça Federal de Paranaguá, por ser totalmente eletrônico, por envolver esse caso com questões, né, tanto da acusação como da defesa, com fatos tão intrigantes, tão curiosos, por assim dizer, né, que envolvem assim, e a gente vê como a vida das pessoas é afetada, né? Tanto a vida da vítima, do camaronês, que vida, né, de viver como um clandestino em navios, né, e que de fato ficou caracterizado que era isso. E pensar também na posição dos réus, de tudo que eles acabaram vivendo nessa experiência, que eu tenho certeza que foi uma experiência que vai marcar, e que marcou, e que certamente marcou a vida deles, né? A vida deles e das famílias, né? Eu, da minha parte, só tenho a registrar assim que fizemos a nossa parte, nosso dever foi cumprido com imparcialidade, mantendo a equidistância entre as partes, mantendo, né, o devido processo legal. O processo foi justo. O resultado, quem decidiu foram os jurados, os paranaguaras, pessoal, a população local de Paranaguá, que foi convocada para constituir o júri. Tivemos que convocar, né, os jurados de Paranaguá, ou seja, a própria população de Paranaguá participou dessa história, né? Foram eles que decidiram este caso. Não foi o juiz federal togado, nem ninguém mais, não foi o Ministério Público, nem a defesa. Quem decidiu foi a população local de Paranaguá, nesse primeiro grande júri histórico aí da subseção judiciária de Paranaguá, que agora aí, com os nossos cumprimentos a todos e a todas, aquela equipe bravíssima, maravilhosa, está completando 25 anos. Eu fico muito honrado, né, de ter feito parte ali de um momentozinho aí dessa história tão pujante, tão significativa da subseção judiciária de Paranaguá. Muito obrigado por essa oportunidade de contar essa história novamente.